vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Meus amigos, o dia já está agitado. Imprensa argentina aí cravando atacante no Vasco da Gama. O Vasco negociando aí com o lateral direito e tem muitas informações. E o Bambu, hein? O que você achou da contratação aí do Bambu? Vamos falar muito aí sobre o mercado da bola do Gigante da Colina e a gente vai falar um pouquinho também sobre os preparativos aí, como que estão os treinamentos de Maurício Barbieri visando aí o 2023 do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. E que Deus, principalmente, possa te abençoar. Bem, meus amigos, em determinados momentos aqui eu vou olhar para o alto para a gente seguir a nossa pauta, certo? O seguinte, Maurício Barbieri treinando aí os atletas do Vasco da Gama, algumas novidades, estou curioso para ver. Maurício Barbieri pode jogar aí no esquema de 3 zagueiros, me chamando muita atenção para ver como que o Vasco vai se comportar num 3-5-2 aí para o próximo ano. E a gente deseja sorte aí ao Barbieri. É um esquema que tem que ser bem treinado, hein? E o seguinte, sobre a situação aí envolvendo contratações. Até aqui, meus amigos, o Vasco acertou 6 contratações aí oficialmente. Vamos lá. Pedro Raul, que está chegando aí junto ao Caxiua Reysol. E o seguinte, vai fazer 40 gols aí com a camisa do Vasco da Gama em 2023. Excelente contratação. Vasco também está trazendo aí o De Luca, jogador muito questionado aí pela torcida do Vasco, mas vamos dar um voto de confiança. Está chegando de graça aqui ao Vasco da Gama, então vale a aposta. Também o Vasco trouxe aí o Léo Pelé junto ao Corinthians, junto ao São Paulo, né? Por 16 milhões de reais. Jogador aí que joga numa lateral esquerda, que joga na zaga, né? Gostei da contratação. O Léo Pelé aí, que foi titular aí com o Hernan Crespo, com o Rogério Ceni e também com o Fernando Diniz, lá em São Paulo. E o seguinte, agora sim, diretamente aí do Corinthians, a gente pode bater o martelo. Piton acertou ontem com o Vasco da Gama, correto? Piton chega aí com 60% dos direitos econômicos comprados pelo Vasco da Gama, oficialmente atleta do Vasco da Gama. 16 milhões pelo atleta. Bom, e a situação do Aureliano, Laureano? Babou? Não, o Aureliano também é jogador do Vasco da Gama, se apresenta na próxima semana, vai estar viajando aí com um time para os Estados Unidos, vai fazer os exames médicos e o martelo já está batido. Inclusive, o Aureliano já até entregou a residência dele lá na Argentina, martelo batido. Sobre a situação aí de mais um reforço que está confirmado ontem, a informação que a gente teve foi do zagueiro Robson Bambu. O Vasco desistiu da contratação aí do zagueiro Manuel Capasso, certo? E o nome que surgiu para poder substituí-lo foi Robson Bambu. E a torcida do Vasco parece que não gostou muito desse nome, não. Você gostou? Deixa aí nos comentários.
O jogador chega por empréstimo aí junto ao Nice da França, certo? Chega com um contrato de 1 ano e aí com um passe fixado, o Vasco com opção aí de compra, tá? Muitas pessoas me perguntando aí, Laureano, o que deu a situação do goleiro Ivan? Ivan vem para o Vasco, está tudo acertado entre Vasco da Gama, empresário e o Corinthians. O Vasco só aguarda aí a rescisão de contrato do Ivan com o Zenit, tá? Para poder fazer a transferência bancária aí de 10 milhões de reais para o Corinthians para poder anunciar aí o Ivan. Goleiro que chega aí para ser o titular do Vasco e, a princípio, o Thiago Rodrigues continua no Vasco da Gama, tá? Informação que surgiu ontem, certo? É que o Vasco da Gama negocia aí com o Nacional do Uruguai a chegada aí do lateral direito, isso mesmo. Posição que o Vasco está com muita dificuldade aí no mercado. José Luiz Rodrigues, né? Jogador de 25 anos, lá do Nacional, se juntando aí ao elenco do Vasco da Gama. Bom jogador aí. Lembrando que, ainda sobre a posição de zagueiro, o Vasco aguarda aí o retorno de Alex Duarte, do Cerro Porteño, para a gente saber. Primeira proposta do Vasco foi rechaçada, o Vasco fez uma nova proposta e a gente aguarda aí um veredito aí do Cerro Porteño. Existem também outras equipes aqui no Brasil interessadas no atleta. Bom, informação aí envolvendo o volante Jair. Ontem no Sport TV, aí, o setorista do Atlético Mineiro cravou o Jair no Vasco da Gama. Isso mesmo. Que é um belíssimo volante aí, um bom jogador, com excelente saída de bola, certo? A gente fica aí no aguardo para o Vasco confirmar essa situação aí oficialmente, tá? Uma negociação aí que o Atlético Mineiro, ao contrário do que o pessoal estava falando aí de 40 milhões, são 20 milhões aí a proposta aí pelo jogador Jair, certo? Então o Sport TV ontem bateu o martelo cravando o jogador no Vasco da Gama. O São Paulo que também tem interesse no jogador. E por falar na situação de volante aí, a situação parece que está muito bem encaminhada aí com o Zanocelo. Jura, não é espécie de dinossauro, não. Jura falou na minha live aqui que era uma espécie de dinossauro, o Zanocelo, né? Não. Zanocelo aí chegando aí por cerca de 5 milhões de euros aí, junto ao Santos, volante que se destacou muito na Ferroviária lá de Araraquara. E o seguinte, tá? O Vasco, inclusive, já tem um plano B se efetivamente a situação não der certo aí com o Zanocelo. O plano B é o Léo Naldi, tá? Da Ponte Preta. O Vasco negocia aí com o atleta e é o plano B do Vasco da Gama. Um jovem promissor aí, a Ponte Preta pediu aí cerca de 3 milhões aí de reais pelo atleta. Vamos aguardar aí para ver como que vai ficar. O Vasco que desistiu ontem, efetivamente, de Diego Valois, tá? Situação ali com relação à forma de pagamento e o fato aí do presidente Andrés Fassi ter exposto muita negociação, fez o Vasco vir a público e desistir do atleta, certo? Galera perguntando sobre o Franco Fagundes, jogador que o Vasco tem interesse sim, mas a proposta aí não teria sido feita ainda junto ao Nacional do Uruguai. Informação que chegou hoje na parte da manhã. O Vasco teria acertado aí, a gente está aguardando o site oficial do Vasco confirmar. Mas vindo aí da Argentina, o Vasco teria acertado com Santiago Godoy, jogador de 21 anos, que pertence ao Racing, certo?
O jogador estava emprestado, jogando a segunda divisão lá da Argentina, no Chacarritas. O Chacarritas não vai renovar a situação aí do contrato dele e o Vasco estaria acertando aí com esse jogador do Racing. Estamos aí aguardando. Pessoal, esse é o resumão aí das atualizações referente aí a contratações no Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostaria de perguntar a sua opinião. O que você achou aí das negociações? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.